Olá a todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, a todos os inscritos do canal, um grande abraço a todos vocês. Bom, irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo, para compartilhar com vocês algumas coisas que eu penso, a respeito do momento que a gente tiver que ir embora. Algumas coisas da Escritura, algumas coincidências que aconteceram, no momento em que Noé se preparava ali para o dilúvio. E, e algumas coisas eu vou comentar, mas sem afirmar 100% nada, Eu não vou aqui cometer o mesmo erro que eu já cometi, em tentar afirmar alguma data, alguma coisa desse tipo, porque eu já errei no passado, Então, já pedi desculpa aos irmãos, e não vou fazer isso de novo, Mas, mas eu quero compartilhar, irmãos, algumas coisas que eu venho pensando, e que podem ter algum sentido, E deixar para os irmãos analisarem se, se tem, se tem, no caso, alguma importância ou não, tá? Então eu vou falar de alguns assuntos variados, não é uma coisa específica assim, Então eu quero começar deixando aqui um texto, que pode responder uma pergunta, que caso alguém tenha, a pergunta seria: estaremos em lugares diferentes quando o Messias vier nos buscar? Ou estaremos todos num lugar único, né? Então eu vou deixar aqui um texto aqui em Mateus 24, que ele dá respaldo para a gente entender que a gente vai estar em vários lugares diferentes, não vai ser um lugar único, tá? É Mateus 24, do versículo 29 ao 31, né? Eu vou ler só o 31 aqui, que vai deixar bem explícito o que eu quero passar para vocês, Vou ler o 30 e o 31, Em 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, esse versículo 31, deixa claro ali que esses anjos que vão resgatar as pessoas, eles vão, as pessoas nesse momento, elas vão estar espalhadas. Por quê? Está escrito aqui, os quais ajuntarão, Então, se vão ajuntar, né? Quer dizer que eles estavam espalhados antes, Então, isso aqui é um versículo que deixa claro isso, Eles ajuntarão, dos quatro, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, Significa que nós vamos estar em lugares separados, em lugares distantes um do outro, Então esse é o primeiro tópico aqui que eu quero deixar claro para vocês aqui. O segundo tópico que eu quero comentar com vocês, irmãos, é a respeito do lugar, em que nós iremos quando tivermos que deixar as grandes cidades, O lugar que estaremos, será de acesso às demais pessoas que não têm o selo do Pai? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder aqui, usando dois textos de Apocalipse, É claro que a gente sabe que por, por 5 meses, as pessoas que não têm o selo do Pai, elas não vão conseguir chegar onde nós estamos, devido à proteção do nosso Pai, aos gafanhotos que Ele vai enviar. Mas, depois desse período, as pessoas vão conseguir ir até nós, vão conseguir a chegar aonde nós estamos. Então, o primeiro texto de Apocalipse, tem Apocalipse 9, versículos 2 ao 4, Eu vou ler aqui esses versículos para tentar fazer entendimento para vocês aqui. Versículo 2:
e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal do Pai. Então, irmãos, nesse versículo 4 aqui, né, você vê que foi dada uma ordem, né? Esses gafanhotos, né, eles têm, foi dado ordem a eles, né, para que eles não tocassem na erva da terra, né, nos alimentos, na verdura, nas árvores, né, mas só nos homens que não têm o selo do Pai na testa, né? Ou seja, se é necessário essa ordem, né, aos gafanhotos, né? Se os gafanhotos eles têm essa ordem do Pai, que eles só podem tocar nos homens que não têm o selo do Pai, né? Quer dizer que, de certa forma, eles vão poder estar junto no mesmo lugar físico, entendeu? Quem vai separar, né, será os gafanhotos, entendeu? Os gafanhotos que vão fazer as pessoas fugirem de lá, entendeu? Então, esse versículo 4 mostra que para onde nós iremos é de acesso a todos, entendeu? Só que os gafanhotos eles não vão tocar, né, aqueles que têm o selo do Pai, entendeu? Esse versículo 4 ele mostra isso. E também em Apocalipse 11, versículos 3 e 4, né, vou ler aqui. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, irmãos, notem que as duas testemunhas, elas vão levar a palavra do Pai na tribulação, né? E as pessoas que se arrependerem naquele momento, ouvirem esses homens, né? Elas vão ter que fugir da onde estão, né? Para que não precisem colocar a marca, né? Então, isso também mostra que essas pessoas que ouvirem a palavra deles, né, e conseguirem, no caso, né, e conseguirem fugirem dali, eles vão ter que ir para algum lugar, né? E é para onde que eles vão? Eles vão para onde a gente vai estar, né? A maioria das pessoas, né, eu acho que, sei lá, 90% das pessoas que serão salvas, elas vão se arrepender na tribulação, né? Porque agora, né, as pessoas que creem na verdade são pouquíssimas pessoas, né? Então, a maioria das pessoas que vão ser salvas vai ser durante a tribulação. Se vão conseguir escapar da morte, eu não sei, né? A grande maioria acho que não. Mas muitas pessoas, né, elas vão ouvir esses homens, né? E a partir do momento que crendo nesses homens, elas vão falar, pô, mas para onde que a gente vai agora? A gente precisa, né, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. E esses homens vão provavelmente mandar essas pessoas, né, para longe das cidades, que lá vai ter pessoas que vão ajudar, né? E talvez isso até seja um motivo para depois eles tentarem lá, eles quererem ir lá atrás da gente, né? Porque vão achar que estamos desobedecendo, entendeu? Mais ou menos isso, entendeu? Então esse versículo também, então para mim, ele deixa claro que o lugar que a gente vai estar na tribulação vai ser de acesso às demais pessoas, tá? Bom, agora, irmãos, eu quero passar para um outro tópico agora, falar um pouco da vida de Noé. Eu sei que tem muitos irmãos que não concordam com o que aconteceu ali na questão do dilúvio, né? Tem dúvidas sobre a pessoa de Noé. Então eu vou ter que dar uma pincelada nisso, né? Só que eu não vou, no caso, dizer para você, olha, Noé era do nosso pai, ou Noé não era do nosso pai, entendeu? Eu não vou dizer para você, olha, o dilúvio, quem foi que enviou o dilúvio foi o nosso pai,
ou quem foi que enviou o dilúvio foi o diabo. Eu não vou te responder isso, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, né? E depois eu vou dar três argumentos aqui para mim poder usar essa história de Noé como base, né? Porque eu sei que, pelo que eu tenho ouvido dos irmãos ali, a questão do dilúvio, né? Muitos irmãos não acham que foi nosso pai que trouxe o dilúvio na terra, pelo argumento único de que nosso pai não mata, certo? Esse é o argumento que as pessoas usam para não crerem que foi nosso pai que trouxe o dilúvio, né? Então eu não vou responder isso, se foi nosso pai, não foi, não vou. Eu acho que cada um já é ou deveria ser maduro o suficiente para poder entender, né, se o dilúvio foi nosso pai que fez ou não, né? Então eu acho que cada um já devia ter o amadurecimento necessário para entender isso. Eu só vou, em vez de refutar isso, de falar que é ou não é, eu só vou fazer uma pergunta, né? O argumento, então, que os irmãos acham que, que serve para dizer que o nosso pai não mandou dilúvio é que porque o nosso pai não mata, entendeu? Agora, a pergunta é, você já analisou o que aconteceu, né, naquele momento, se era necessário ou não nosso pai ter mandado o dilúvio na terra? Você já analisou o que aconteceu ali? Você já estudou o que aconteceu ali? Entendeu? Você já procurou algum texto no Novo Testamento que fala sobre isso, que dá indícios de que aconteceu algo ali grave, entendeu? Ou você só tem esse argumento, né? Não, o único argumento que eu tenho é que nosso pai não mata. Mas você já analisou se o que aconteceu ali foi necessário que o nosso pai tenha feito aquilo, né? É uma pergunta, entendeu? Eu não vou responder, entendeu? Cada um já deve ter maturidade suficiente para poder entender isso, tá? Eu vou dar aqui três motivos, né? Três argumentos aqui para mim poder usar essa história de Noé como base, né, para o que vai acontecer agora, né? E o primeiro motivo é que o próprio Messias cita a história de Noé como exemplo, né? Você vê ali, né, em Mateus 24, o próprio Messias falou, olha, né, como foi nos dias de Noé, né, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então, o próprio Messias nos deu como exemplo que o que aconteceu naquele momento com Noé também vai acontecer agora, semelhante, né? Não que vai acontecer igual, sabe que não vai ter dilúvio, mas a semelhança dos acontecimentos vai haver, tá? Segundo argumento que eu vou utilizar aqui para poder usar a história de Noé é que Noé cometeu erros por ser enganado, né? Mas quem não cometeu, né? A gente sabe que Eva, Eva foi enganada, Adão foi enganado, outras pessoas, né? Outras pessoas foram enganadas na história pelos caídos, né? Até mesmo eu e você foi enganado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que depois que Noé saiu da arca, ele fez um monte de besteira. Entendeu? Ele fez um monte de besteira. Só que é aquela coisa, né? Quem não foi enganado, né? Então talvez, né? O que aconteceu foi que ele foi enganado ali. Entendeu? Então, isso aconteceu com muita gente. Entendeu? Os caídos conseguiram enganar. E terceiro argumento, né? Terceiro argumento que eu vou usar para ter a história de Noé como base é que nenhum profeta ou apóstolo falou algo contra ele, né? Você vê que foi se falado mal de, de Abraão, foi, né? No Novo Testamento você vê, né? Os apóstolos falando contra, os apóstolos falaram contra Moisés, falaram, o próprio Messias falou, Estevão falou,
né? Falou contra Davi, falou contra Salomão, né? Então você vê que vários, é, vários textos na Escritura fala mal de pessoas lá atrás, né? Provavelmente são os falsos profetas. Mas eu não via, eu não achei pelo menos nenhum texto que alguém reprove a vida de Noé, entendeu? Então por isso que eu, né, já que o próprio Messias também citou, né, a vida dele, então eu vou usar, né, a história de Noé conforme o Messias orientou, né, para a gente analisar como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, né? Então eu vou fazer essa, esse, essa comparação, né, e, citando algumas coincidências, né, algumas coisas interessantes no que aconteceu com Noé ali e que pode acontecer conosco agora, né? Bom, então o texto, né, que o Messias nos mostra, né, que, que o início da tribulação para nós, né, vai ser semelhante ao que aconteceu com Noé e sua família, né? Está em Mateus 24. Eu vou ler rapidinho ali, né, do 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Tá? Esse texto, né, de Mateus, né, versículos 40 e 41, no meu entendimento, né, esse acontecimento vai ser no arrebatamento, entendeu? Até eu vejo que tem alguns irmãos que dizem que o versículo 40 e 41, isso vai ser quando o cometa cair e as pessoas forem ser pegas de surpresa, né, com o tsunami, né? Como é que vai ter duas pessoas e uma vai ser levada e outra não vai ser levada, né? Então não há lógica isso, né? Tem até um texto, acho que eu não coloquei aqui, mas eu acho que tá junto, tá um pouco depois, eu acho, que vai estar dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Como é que isso está se tratando de uma catástrofe, um tsunami, alguma coisa assim, né? Que vai afetar um numa cama, na mesma cama vai afetar um e não vai afetar o outro. Então, no meu entendimento, isso não tem lógica. O versículo 40 ali em diante está dizendo estava dizendo do, do momento do arrebatamento, né? E não do início da tribulação, né? O 39, sim, o 39 está dizendo, né, aqui, ó, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Aí, aí eu Aí eu concordo que ali está falando do início da tribulação, né? Início da tribulação. Então, irmãos, continuando aqui, agora eu vou falar do padrão 7, né? Não há dúvidas que o padrão de contagem 7 é importante para o nosso Pai, né? Eu creio que nenhum irmão ele discorda disso, né? A gente sabe que o 7 para o nosso Pai, né? Não o número em si, mas o padrão, né? O tempo 7 para o nosso Pai, ele é importante, ele trabalha com esse tempo, né? Eu vou deixar aqui alguns exemplos aqui, né? Primeiro, né? 7 dias ou 7.000 anos que o Pai levou para a criação da Terra. Segundo, né? Em Apocalipse, né? O livro que o Messias escreveu, né? A simbologia ali é usada 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Terceiro, 7 anos para nosso irmão conhecer e ensinar a verdade para nós, né? Nosso irmão que nos trouxe a palavra, né? Ele recebeu 7 anos, né? Para que ele possa se alimentar e
e passar para nós o pão, né? Número 4, 7 pedidos que nosso Pai concedeu para nos proteger durante a tribulação. E número 5, né? Já fazendo um link com a questão de Noé, né? 7 pares de cada espécie foram salvos no dilúvio, né? Então, até teria mais exemplos, mas acho que fica claro, né, que o padrão de tempo 7 para o nosso Pai é importante, né? Então, eu preciso falar isso para vocês para que eu possa, para que vocês possam entender o que eu vou falar agora, né? Em algumas coisas aqui, né? Próximo tópico agora, então, vai ser algumas semelhanças na história de Noé que podem acontecer agora, né? Isso para quem crê que o Noé ele estava obedecendo ao nosso pai ali, né? Lembrando que a arca, né? Ele construiu, né? Não tem um tempo mínimo, né? De escrito de quanto tempo ele levou para fazer a arca, mas no máximo foi 100 anos, né? A gente não sabe se foi 50 anos, se foi 30, se foi 10, se foi 80, mas um período máximo de 100 anos, né? Mas demorou muito, né? Pelo tamanho da arca, demorou muito pelo jeito ali, né? Então, tá, algumas semelhanças na história de Noé que podem acontecer agora, que podem, né? Não estou dizendo que vai acontecer, né, irmãos? Então, é só um entendimento que eu quero passar para vocês, né? Que pode ter alguma relevância, tá? Primeiro, Noé construiu a arca, né? Talvez também alguns de nós, né, tenhamos que construir e preparar locais para nós e nossos irmãos, né? Então, essa é uma semelhança, né, de que aconteceu naquele momento e que pode acontecer com a gente, né? Os irmãos sabem, né, do meu último vídeo que eu fiz, que eu estou preparando um lugar para mim, né? Eu não sei se eu deixei claro no vídeo que eu fiz isso, mas eu vou deixar claro aqui de novo, que eu estou preparando esse lugar lá, né? E se você me perguntar, Luciano, mas e se o pai na hora te direcionar para outro lugar? Não é ali que era o lugar que ele quer que você vá, né? Então, se acontecer isso, não tem problema nenhum. Eu vou abandonar tudo lá e vou para onde o pai direcionar, né? Sem problema nenhum, né? Ah, mas você vai perder tudo que você fez lá? Não tem problema aqui, né? A gente que está na verdade, que crê na verdade, né? Não deve ficar apegado a coisa material, né? Então é isso, né? Se eu estou fazendo lá porque eu acho que devo fazer, né? É o lugar que eu tenho, né? O lugar que, né? A opção que eu tenho, né? Mas se na hora o nosso pai acontecer de me direcionar para outro lugar, né? Eu vou para outro lugar sem problema nenhum, né? Então, essa primeira coincidência aí, né? Que pode acontecer, né? Na minha opinião, né? Aqueles irmãos que têm condições, né? Tem condições de preparar um lugar, né? Não só para si, mas também para ajudar outros irmãos, deveria fazer isso, né? Como eu deixei claro no vídeo anterior, né? Eu não tenho autorização para chegar e falar, ó, vamos todo mundo para lá, entendeu? Vamos todo mundo para lá, entendeu? Quem vai decidir quem vai ou não é cada um. Se você conseguir, né? Se você não, né? Vou deixar bem claro isso de novo, né? Se na hora que vai iniciar a tribulação, né? Se naquele momento você não tiver um lugar para ir, o nosso pai não falar com você, né, em espírito, de alguma forma, não te direcionar para um outro lugar. Se você quiser ir para onde eu estou, né, eu deixei no vídeo anterior ali um mapinha mais ou menos, né? Você pode ir, entendeu? Agora, eu não vou garantir que você vai ter total condição de abrigo ali, não vou, porque eu sei que é muitas pessoas, né? Mas o que eu deixei claro é que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Principalmente mulheres, crianças, entendeu? Então é isso que eu digo para vocês, né? Eu não tenho autorização para falar, vamos todo mundo para lá. Não posso dizer isso, porque isso é inconsequência da minha parte, entendeu? Por isso que é bom cada um tentar, né? Tentar, né? Eu sei que quem não tem condições, não tem condições, mas tem irmãos que têm condições, né? E é bom analisar essa questão de Noé, né? Foi ele mesmo que construiu a arca para ele salvar e para a família dele, né? Então isso pode ser uma coincidência,
né, que talvez aconteça conosco, tá? Esse é o primeiro tópico aqui. Agora, o segundo tópico, irmãos, né, a segunda semelhança que eu vou dizer aqui é uma especulação, né, mas eu acho interessante mostrar para vocês, né? É algo que também eu não tinha percebido isso antes, né? Não sei se outros irmãos tinham percebido isso, mas depois que eu fui analisar a história de Noé de novo, eu vi que Noé esperou 7 dias antes de iniciar o dilúvio, propriamente dito, né, antes da água começar a cair, dentro da arca já. Né? Isso é uma coisa que eu não tinha me ligado. Eu não sei se os irmãos também não tinham percebido isso. Né? Então, Noé esperou 7 dias antes do dilúvio, né? Dentro da arca já. Né? Talvez eu deixe aqui o texto que fale sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vou deixar o texto aqui. Eu vou ler para vocês o texto. Né? Tá em Gênesis 7, né? Versículo 1, né? Depois disse, aqui está falando o Senhor, né? Mas acho que é o Pai, a Noé. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Pai lhe ordenara, né? Aqui eu sei que já pode ter algum irmão que vai falar, pô, mas não está escrito que o Pai nunca falou com ninguém? Né? Nunca falou com ninguém, então está escrito ali, ó, e disse o Pai a Noé. Como é que ele disse se ninguém nunca ouviu a voz dele? Da mesma forma que o nosso irmão recebeu a verdade e ele pergunta para ele se ele ouviu a voz do Pai. Entendeu? Ele não recebeu a verdade agora? E recebeu muito mais informação que Noé, né? Noé foi só 2 informações ali. 2, 3 informações. Agora, quantas informações nosso irmão recebeu agora e passou pra gente? Né? Então, temos que ser coerente com as coisas, né? Não ser 880, tem que analisar antes de falar, né? Porque nós sabemos que nosso pai nunca falou com ninguém, né? Nunca ninguém ouviu a sua voz, né? Só que no caso de Noé, provavelmente aconteceu igual aconteceu com o nosso irmão aqui, né? Ele recebeu a orientação em espírito, né? Do que tinha que fazer. Outra coisa, irmãos, sobre aqui a questão do dilúvio, né? Que pelo que está relatado ali, o dilúvio, as águas cobriram todos os montes do mundo, tá? Para você ver a situação ali, entendeu? Todos os montes do mundo, tá? Cobriu todos os montes do mundo. E depois que cobriu, né? Ainda a água subiu ainda. Tá marcando ali 15 côvados, né? É mais ou menos uns 8 metros. 8 metros não digo, não. Deixa eu ver aqui. 15, não. Uns 6 metros. Acima, 6, 7 metros. Acima do monte mais alto do mundo. Tá? Pra vocês terem ideia. Entendeu? Se isso acontecer, irmãos, e até tem pessoas que trabalham com arqueologia, né? Eles mostram que realmente houve esse fenômeno, vamos dizer assim, houve essa situação. Se isso for verdade mesmo, irmão, na minha opinião, eu não sei se anjo caído tem poder para isso, cara, né? Eu não sei se, né? Mesmo porque eles teriam que abrir as comportas do céu, né? Como é que eles têm condições de abrir isso? Né? Se eles não estão presos aqui, como é que eles têm a chave para poder abrir, né? Então, irmãos, eu não vou entrar nesse assunto, né? Vocês já são maduros o suficiente para
analisar se o que aconteceu ali foi o nosso pai que fez ou não, né? Vocês são maduros o suficiente, entendeu? Então, eu só quero deixar esses textos aqui como análise, né? E para explicar, né? Para terminar, para explicar o segundo coincidência ali. A segunda coincidência ali na história de Noé que pode acontecer com a gente agora, né? Então, como eu falei, Noé esperou 7 dias dentro da arca antes do dilúvio começar, realmente, né? E, algo que me chamou a atenção é que nós estamos para completar 7 anos que a verdade começou a ser divulgada através do nosso irmão, né? Talvez eu vou deixar um print aqui, né? Mas quem for no canal do nosso irmão vai ver que ele abriu o canal e começou a falar a verdade, né? Foi no final de 2012, né? Acho que novembro de 2012. Então, agora, em novembro agora, né? Vai se completar 7 anos que nosso irmão começou a repartir a verdade, né? E em março, né? Em março, se eu não me engano, ou fevereiro, acho que é março, se completa 7 anos, né? Que esse sétimo rei está no poder, né? Então, interessante isso, né? 7 anos, né? Então, como eu já mostrei antes, né? Que o tempo de 7 para o nosso pai, ele é relevante, ele tem uma importância, né? E, sei lá, quem sabe, assim como aconteceu com Noé, depois de 7 dias que ele ficou dentro da arca, né? Aguardando ali o dilúvio, né? Quem sabe agora aconteça conosco algo semelhante. Depois de 7 anos que nós estamos se alimentando da palavra, né? E também se completando 7 anos que o sétimo rei está no reinado aí, né? Quem sabe que isso não é um aviso do nosso pai, ou uma coincidência, né? Nosso pai deixou pra gente ficar ligado, pra gente ficar preparado, porque talvez acabando esses 7 anos, né? Do que o nosso irmão nos trouxe a verdade, e 7 anos que a sétimo rei está no poder, quem sabe acabando esse tempo, assim como aconteceu com Noé, venha o dilúvio e para nós venha o início da tribulação, né? Então é isso, irmãos, né, que eu queria deixar, né, só um pensamento aí, né? Lembrando que mais uma vez que eu não estou batendo martelo em nada, não estou dizendo nenhuma data, né? Só é uma coincidência que eu quero deixar para vocês. E eu espero que cada um possa analisar e tirar suas próprias conclusões, tá? Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo, quem sabe, né? E que nosso Pai esteja com cada um de nós. Tchau.